Sejam bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site. Eu sou Marina Andere, gerente de marketing. E hoje a gente vai discutir um tema muito polêmico que vai dividir muitas opiniões de vocês que estão escutando a gente, e da gente mesmo que está aqui discutindo, que é Petunia Dursley e Lilian Evans. No caso, a Lilian não vai ter muita discordância, mas a hora que a gente começar a se questionar se a Petunia merece ser defendida ou só apenas criticada, vai rolar uma coisa... Enfim. E a gente tá trazendo as duas aqui pra serem discutidas juntas, porque afinal de contas elas são irmãs. E a jornada delas começa ali ao mesmo tempo. A Lilian descobrindo, né, que tem a magia e conhecendo Severus Snape. E a Petúnia se sentindo excluída e vendo que as coisas vão ser diferentes a partir de agora. As discussões vão se entrelaçar ao longo do podcast. E pra falar sobre essas duas personagens, a gente recebe no Semanário dos Bruxos dessa semana Gabriela Benevides, que é editora do Potterish. Oi, gente. E Igor Moreto, que é webmaster e produtor dos podcasts do Animagos. Olá, pessoal! Uma coisa que sempre me incomodou um pouco sobre a Lilian é que a gente, até mesmo por conta dos filmes, né, porque por mais que a gente leia os livros várias vezes, fica um pouco com a visão dos filmes, a gente não tem a Lilian basicamente, né, nos filmes. A gente tem uma foto dela que se mexe, assim, a gente não tem nada da história dela, né? Sim. E no último filme tem uma menina que dizem que é a Lilian lá, mas que tem o olho castanho. Sim, a gente tem uma foto dela e a gente tem gente falando dela, e que assim, não que eu esteja duvidando, mas é gente que gosta dela, né, assim, então a gente não tem um panorama total da personagem. Eu acho que talvez isso ajude na endeusação da Lilian, um pouco. O fato de você não conhecer um pouco sobre ela, não conhecer muito sobre ela. Faz sentido? Que veio na minha cabeça um rolê meio tipo Nossa Senhora, tá ligado? Tipo assim... Muito religiosa. É tipo Maria, mãe de Jesus, que é isso, virou santa, tal, porque a mãe que cuida. A Virgem Lilian. A Virgínia. Né? Tipo, que eu fico um pouco santificada, né? Sim. Na verdade, eu acho que todas as mães da série, as que tem uma história mais central, assim, são endeusadas, né? Até mesmo a Narcisa, no final, acaba endeusada. É que eu acho que tem os mommy issues da J.K. Rowling, né? Tipo assim, o rolê da mãe dela ter morrido e tal. Eu acho que ela coloca muito isso, essa nostalgia, essa coisa que ela tem da mãe dela. Sim, essa devoção das mães, né? Todas as mães, independente do lado, elas são completamente devotas, assim, os filhos são tudo pra elas. Tem essa questão. A gente tem que ela é essa pessoa que se sacrificou pelo filho. Mas ela não é só isso, né, gente? Tipo, ela tem um papel muito importante. Antes dela salvar o Harry, ela já tinha um papel muito importante, né? Ela fazia parte da Ordem da Fênix original, né? Tipo, ela tinha um papel importante pro início dessa luta contra o Voldemort, né? Antes de salvar o Harry. Com certeza, né? Acho que... eles eram super jovens, né? Assim, o pessoal ali, os marotos, ela... 20, 21 anos e já tava ali na linha de frente, né? Se você pensar na profecia, né? Daqueles que enfrentaram o Lorde da Selva, tipo, 3 vezes. Pô, 3 vezes, mano? Sim, contra um dos bruxos mais poderosos que estão ali e sobreviveram 3 vezes. Na quarta não deu, mas, mas de 3 já é um bom número. Não, exato. Tipo, é isso, né? Como a gente vê muito ela pelos olhos dos outros, ficam dados muito... Ela é um pouco determinada pelos homens ao redor dela, né? Assim, ela é mãe do Harry, ela é esposa do Tiago, é esse amor não correspondido do Snape. Ela é o motivo das boas ações do Snape. É, tipo, ou também o que fez o Tiago, aparentemente, virar uma pessoa decente, sabe? Ela é um motivo ali no meio, né? Mas a gente realmente não consegue ter uma grande visão de quem ela é. Exato. Eu acho que é deliberado mesmo essa ausência de informação, porque pra você ter muito espaço pra conjecturar e aceitar qualquer informação que você receba, né? Tipo, a forma que o Lupin fala dela, a forma que todo mundo fala dela, na verdade, né? Como se ela fosse a deusa de Hogwarts. Sim. Mas o que eu acho muito interessante, assim, analisando não tanto mais a obra, mas o Harry Potter como esse multiverso, né? Essa grande coisa que se tornou, é que, assim, pelo menos pra grande parte do fandom, a Lily não é mais esse personagem tão misterioso e tão vazio, assim, porque eu acho que, nesse sentido, as fanfics estabeleceram uma personalidade muito fechada, assim, pra Lily. Não sei
se vocês leem muito fanfic, se vocês gostam, mas é uma coisa que eu percebo muito de ver que, assim, ou até meme, assim, não precisa nem ser fanfic, mas você vê meme na internet, mesmo sem essa falta de material sobre ela, vamos botar assim, ela é uma personagem muito forte no fandom, assim, é uma personagem muito querida e que tem uma força pra além dessa questão de ser a mãe do Harry e de se sacrificou e, o Snape. Então eu acho muito interessante esse viés também, de tipo, como ela cresceu pra além dos 7 livros, né? É uma construção, né? Acho que muito do headcanon, né? Que foi criado em volta, principalmente dessa época aí, né? Sim. Da Primeira Guerra Bruxa, eles na escola também, um pouco antes disso. Realmente, é verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso, de que é isso. Eu não sou muito de ler fanfics dessa época, mas o que eu li realmente é muito bem estabelecido. Os fic writers pegaram os indícios que tem da Lilian e expandiram, né? Por exemplo, acho que as poucas cenas que a gente tem dela, a gente consegue ver que ela é uma pessoa, tipo, nada submissa e bem certa de si, né? Uhum. Tipo assim, naquela cena com o Snape e com o Tiago, em que o Snape chama ela de sangue ruim e tal, ela tanto não aceita o que o Snape fica falando, né? A desculpa, tipo, meu, sai daqui, tá ligado? Não acredito que você me chamou disso. Também não aceita o Tiago ficar defendendo ela. Ela fala, meu, você também não me defende, que você também é um bosta, sabe? Então, tipo, realmente uma personalidade muito forte, né? Em uma única cena, isso fica estabelecido o suficiente pra conseguir ser expandido nesse universo de fanfics, assim. Sim. E eu acho muito interessante também que Voldemort tentou recrutar a Lilian pro lado da força, né, dos Comensais da Morte, enfim, mas ela basicamente não quis, né? Ela negou, assim. O Voldemort tentou recrutar eles depois deles vencerem ele, deles conseguirem escapar, ou antes? Se for depois, é compreensível, né, que o Voldemort deve ter ficado bem chateado das pessoas terem conseguido sair dele. E eu imagino assim, né, ele tentar recrutar uma pessoa que ele abominava, né, porque era uma mulher nascida trouxa, assim, né, então... Mas talvez ele não soubesse, será? Eu acho difícil, porque todo mundo em Hogwarts sabia, né, e as coisas chegavam até ele, então... Sim, ainda mais tendo o Snape como importante membro. Sim, fofoqueira pra caralho. Não consegue. Pra quem tem essa coisa de pureza de sangue é muito importante, então ele com certeza deve ter ido atrás de saber. E ainda é muito interessante essa questão de, tipo, que é isso, nos filmes a gente tem um envelhecimento muito, muito forte de todos esses personagens, tanto deles quanto do próprio Snape, do Sirius, do Lupin, mas que é isso, a gente tá falando de uma garota de, sei lá, 19 anos, vamos botar aí, né, mais ou menos na época que ele tentou recrutar ela, 18, 19 anos, você imagina isso, um bruxo... E que recusou. Exato, um bruxo, assim, que tá dominando ali a questão, um bruxo das trevas, dividiu a alma, o maluco, assim, tá completamente fora de controle, e uma garota de 19 anos, ele fala assim, eu vou ir contra o meu princípio, um princípio merda, mas é o princípio dele, e vou, sabe, convidar você pra fazer parte aqui do meu grupo, assim, vou te tatuar com a minha marca, assim, é muito significativo, tipo, nessa questão dela, assim, do quanto ela era incrível. É isso que eu acho que me deixa um pouco triste, assim, que a gente, quando vai pensar na Lilian, a gente não pensa nela como se fosse realmente essa mulher que é muito uma bruxa excelente, sabe? Que é uma pessoa muito, muito boa, muito bem dotada em magia, sabe? A gente pensa realmente só como a mãe do Harry. Eu acho que se ela fosse Sonserina, ela teria... né, tipo, sabe, a autopreservação, tá ligado? Tipo, olha, tá no auge, né? Pois é. Mas aí esse pessoal Grifinória tem essa coisa de princípios. Não entendo muito como é que funciona. Eu acho interessante mesmo que essa personagem seja tão novinha e pareça ter uma ideologia tão fixa a ponto de não pensar duas vezes, né, na hora de negar um pedido desse. Porque eu me lembro com 20 anos, coitado. Eu não era nem... Eu tava dentro do armário, fingindo que nada estava acontecendo e não sabia de nada, gente. É porque eu acho que tem duas coisas aí que são uns pontos, né? Acho que a primeira seria que quando a gente leu Harry Potter, a gente era bem mais novo do que ela, com 19, 20 anos, então acho que nunca tinha parado pra pensar, nossa, né, que moral, né? Que ideia, né? Tipo, hoje em dia, realmente, nossa, eu com 19 anos, risos também, estava no armário, fingindo que nada estava acontecendo. Realmente, mas eu acho que também tem a questão de a vivência da guerra, né? Acho que você tem que acabar amadurecendo muito rápido, porque você tá em situação de vida ou morte. Acho que principalmente ela, né? Nascida trouxa, os pais dela também podiam estar ameaçados, a família dela. Então, tipo, acho que também você tem que crescer muito rápido. E você tá vendo tá vendo seus colegas morrendo, porque é isso,
o Voldemort, tipo, foi matando as pessoas. A gente tem aquele momento na série que o Sirius tá mostrando a foto, falando, tipo, essa aqui foi a fulana que o Voldemort matou, esse aqui foi o fulano. Então, deve ser uma experiência, assim, muito ruim essa coisa de, tipo, você tem que amadurecer, porque, tipo, se você não amadurecer, você vai junto e você não pode ter esse momento de luto, você tem que continuar lutando, mas ao mesmo tempo, caraca, assim, é muita coisa pra uma pessoa de 19 anos, assim. E ela não podia contar com a ajuda da família, né? Porque a família dela não entendia exatamente o que estava rolando no mundo dos bruxos, né? Então era isso que você falou. Os amigos estavam lá morrendo, não podia contar com a ajuda da família e tinha que se virar, né? Tipo... Será que é por isso que ela casou tão cedo? eu acho que é provável. Eu acho que é um pouco aquele rolê que gera os baby boomers, né? Tipo, guerra é isso, a gente tá pra morrer a qualquer momento. Aham. Bora casar e ter filho, né? Tipo, eu acho que os Weasley levaram um pouco ao extremo, né? Essa coisa de ter filho, mas assim... Inclusive a Lilian, ela é boomer do nosso universo, porque ela era filha de trouxas, né? E também é da geração da guerra no mundo bruxo. Estranho. A tal da sorte, né? Nasceu na época, assim. Que época, né? Mas assim, gente, no início da discussão, vocês falaram muito, né? Que a gente tem, deliberadamente, por conta da J.K. Rowling, uma abordagem da Lilian que é realmente a Virgem Lilia, né? Eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que ela não era toda essa, sabe? Se tem alguma coisa que a gente possa considerar, olha, isso aqui é um ponto negativo dela, sabe? Eu não, né? Porque, tipo, realmente não tem essa questão, não tem nada. Eu acho que na obra não tem. Cara, eu tenho um carinho muito grande pela Lilian, mas eu acho que é realmente por conta da questão que eu já falei, assim, desse universo expandido. É óbvio que, assim, a partir desse headcanon que foi se criando, eu imagino ela muito teimosa, por exemplo. Uma teimosia tipo Hermione, né? Que no início pode ser uma coisa até ruim, assim, né? Uma certa arrogância, talvez até. E eu acho que é muito da Grifinória em si, né? Essa questão de você ser teimoso até o fim, cara. Não é possível. Falo com propriedade. Então, o Lupin diz que o Harry é a Lily, né, em personalidade. Então acho que dá pra gente ter uma ideia de como talvez ela fosse. Insuportável? Que isso, olha só. Não, eu acho que o que ele quis dizer foi que é uma pessoa decidida, corajosa e tal, sabe? Como o Harry. Então, eu imagino que ela tenha mesmo pegado o James pra criar, assim, depois, não tem? E eu acho que essa é a coisa mais interessante que eu acho de analisar. Porque meio que não faz sentido pra mim ela ter se apaixonado pelo James. O Thiago, né, no caso. Então, sabe uma coisa que eu tava pensando? Que eu falei, cara, será que tem sentido eu levantar isso aqui agora? Mas acho que, dada a sua pergunta, sim. Será que o James não tem uma trajetória meio Mr. Darcy? Ai, meu Deus. Amiga, não tenho a ref, desculpa. Eu também não tenho. Eu ia pedir agora, vai, até pra quem tá escutando a gente não tem também a referência. Por favor. Bom, Mr. Darcy é um personagem de Orgulho e Preconceito, que é escrito pela Jane Austen, que é um livro do século XIX. Aquelas, né? E a J.K. Rowling ama essa véia, né? Que falta de respeito. Certíssima. A única opinião correta da J.K. Rowling. Enfim, é uma escritora, né? Tipo assim, clássica, né? Inglesa e tal. E o rolê de Orgulho e Preconceito é que o Mr. Darcy gosta da Elizabeth, que é a protagonista, e ele é um cara rico, né? E tal. E aí, tipo, ele nem se dá o trabalho de cortejar, de nada. Ele se apaixona por ela e chega, olha, sua família é uma bosta, né? Sabe, você é pobre, mas eu te amo mesmo assim. Aí ela fala, vai tomar no seu cu, tipo assim. Sabe, como assim você acha que eu tenho que agradecer por você me insulta? Sabe, tipo assim, olha, sinto muito se você me ama, mas cara, eu não vou casar com você se essa estima que você tem de mim, se você me trata assim, se você se acha tão superior. Ela chama ele de arrogante, inclusive, olha só. Exato. Apenas paralelo. E aí, a partir disso, acho que o Darcy, ele começa a olhar pra ele mesmo e ver as atitudes dele, que pode parecer ruim e tal, e ver, olha, realmente, eu agi de uma certa forma, que é isso, não é que ele era uma pessoa ruim, mas ele não pensava muito nos outros, em como ele tratava os outros. E aí ele melhora, mas ele não melhora, tipo, pra conquistar a Elizabeth. Ele melhora porque ele realmente percebe que ele pode ser uma pessoa melhor. E aí acaba que no fim ele conquista ela, mas nem foi por isso, sabe? Ele não achava que ele ia vê-la novamente, ou qualquer coisa assim. Sim, ele começa a consertar as coisas ao redor, mas sem... É isso, não é tipo, ei, Elizabeth, olha aqui o que eu fiz por você. É tipo, ele só tá ajudando todo mundo porque ele percebe que, assim, não faz nem sentido ele continuar sendo arrogante do jeito que ele era. Nossa, eu acho que faz muito sentido. Então eu acho que talvez o James tenha passado... É incrível que a gente chama de James e Thiago e o negócio, mas enfim. Vira uma salada de frutas aqui da Torre de Babel, né?
Não, o James Thiago, acho que ele passou talvez por um processo parecido, de realmente, ele gostava muito dela, e aí é isso, ele tava em cima, e teve algum momento que ela jogou a real, e falou, mano, acho que, não sei se foi esse momento em Ordem da Fênix, acho que não, mas algum momento que ele realmente viu que não só por ela, mas, pô, que ele não tava agindo, não era porque ele era da Grifinória que ele era um herói, sabe? De que realmente as coisas podem ser feitas de uma forma melhor. Também acho que a coisa também, de novo, da guerra, né? A ameaça da guerra começou enquanto eles ainda estavam na escola, eu acho que também ele acordou um pouco pra vida. Você pega o James Thiago e você vê que ele tem um histórico, assim, de não ser uma pessoa escrota, tipo, no sentido que, por exemplo, a família dele acolheu Sirius, assim. É uma coisa, pô, eu tenho pra mim que isso é muito, muito querido, assim, muito gentil e, tipo, foi a primeira casa que o Sirius teve. Então eu não imagino que o James tenha essa, sei lá, essa atmosfera, assim, de ser escroto por ser escroto. Eu acho que é isso, era uma coisa que ele só era arrogante, se achava o tal. Ele só era um boy branco, hétero, que jogava quadribol da Grifinória. Jogava quadribol bem, ia lá e bagunçava o cabelo, e aí, tipo, ele achava que isso era o bastante, mas aí ela falou, meu filho, você se toque. Você é mais um neste castelo. Exato, então eu gostei muito da comparação, Marina, parabéns. Eu achei que faz sentido também. Ai, feliz, obrigada. Inclusive, enquanto você estava falando, Marina, eu lembrei que tinha um texto que a Rowling escreveu sobre os influências dela pra falar sobre família em Harry Potter. Inclusive, ela menciona o Sr. Darcy nesse texto. O texto se chama De Sr. Darcy a Harry Potter por meio de Lolita. Meu pai amado. Nossa, que bomba. Nossa, por meio de Lolita eu tenho um certo medo, por mas meio legal. de Lolita, eu falo, minha filha, de onde veio? Que meio foi esse? Leiam, gente, leiam que vale a pena. Então quem tá escutando a gente já vai lá na janela do WhatsApp, no grupo que tem você só com você mesmo, e anota a dica. Se você não tem esse grupo, é o momento de você fazer esse grupo. O meu, por exemplo, chama Eu Sozinho. O meu chama Eu Mesmo e Irene. E o de vocês, gente? Gente, eu mando mensagem pro meu próprio número, assim, eu nunca precisei criar um grupo, eu mando mensagem pra mim. Eu mando pra mim no Messenger do Facebook. Boto que isso não funciona em todos os celulares. Ah, tá, justo. Fica a critério de vocês, gente. Comenta aí depois, na hora que vocês escutarem o podcast, se isso funciona ou não. Mas o importante é vocês salvarem o texto. E não tem como a gente falar sobre a Lilian sem falar também sobre a Petúnia, né, gente? Porque a Petúnia, apesar dela aparecer mais nos filmes, ela ainda tem uma representação que deixa ela literalmente como vilã da história, né? E assim, beleza, vamos começar a treta aqui. A Petúnia, realmente, ela é uma pessoa péssima, mas ela tem um backstory, assim, né? Uma história de vida que, não falando que justifique, mas tem todo um rolê, assim, na história dela, né? Que tem nos livros e que eu, pelo menos, consigo interpretar ela de uma outra maneira, assim, sabe? Consigo passar um pouco de pano pra ela. E vocês? Eu tenho empatia por qualquer personagem, menos pro Walter. Então eu meio que vou sempre deixar um espacinho pra Petúnia melhorar. O balde, o rodo e o pano tá sempre ali, né? Aham. Mas eu não acho que na obra ela se redima muito, não. Só no filme, né? Criado, né? Que foi cortado, inclusive, né? Ai, mas eu gosto daquela cena. Ah, eu achei justo cortar, ela não merece aquela cena, não. Eu também acho que não. Até porque, assim, aquela cena trata muito de presente, né? E o que a gente tem no livro é muito mais de passado, né? Eu acho que aquela cena, de certa forma, né, não sei como ela é deletada, não sei se todo mundo que tá ouvindo já viu, mas que é basicamente ela olhando, né, pra casa vazia dela, quando ela, o Walter e o Duda estão se mudando da Rua dos Afeneiros por causa das ameaças do Voldemort, né, ali no início de Relíquias da Morte, e ela fala que o Harry perdeu uma mãe, mas ela também perdeu uma irmã, né? Eu acho que isso é muito simbólico no sentido de que elas eram irmãs muito próximas, né? Pelo que a gente tem dos livros, elas eram super próximas, elas tinham uma relação ótima. E aí, quando a Lilian descobriu que era bruxa, essa descoberta, a magia da Lilian acabou que criou um abismo, né, entre as duas que nunca foi superado, assim. Com certeza, né, existe um afastamento, porque a Lilian vai estudar em outro lugar, longe, etc. E também tem uma habilidade que a Petúnia não tem, que é uma habilidade muito legal. Mas eu acho que o Snape também tem um papel nisso, né? Tipo, ele chegar lá e... Eu acho, não sei se... Eu acho que, ok, poderia ser que a Petúnia guardasse um remorso da Lilian, mas até aí ter esse ódio, assim, pela magia e até pela irmã, eu acho que o Snape tem um papel muito grande nisso, né? Chega lá e, tipo... Eu acho que, assim, não é porque a pessoa tem justificativa que ela pode ser escrota, entendeu? Ok, a experiência que o Snape tinha com pessoas trouxas era do pai dele, que abusava da mãe dele, que era péssimo. Então pode ser, ele via a Petúnia uma pessoa trouxa, então, a Lilian é uma pessoa especial, ela é minha amiga, eu não vou deixar ela ficar muito próxima dessa irmã trouxa dela, que também vai estragar
tragar ela, sabe? Algo assim? Abusivo desde criança, né? Não, só que, véi, na moral, tá ligado? Eu acho que a forma como a Petúnia enxergava o Snape foi refletida na forma como ela posteriormente enxergou o mundo bruxo no geral. A ideia que ela tinha daquele menino estranho e que tava ali separando as duas irmãs que até agora eram amigas, ela levou pra vida, né? Eu acho que a Petúnia e a Lilian, elas eram no núcleo familiar, né? Enquanto criança, você costuma ser mais próximo da sua família. E aí, quando ela conheceu o Snape e viu que ele era bruxo também, aquilo era uma novidade. Ela, de alguma maneira, eu acho que ela deixou um pouco a Petúnia de lado, sabe? E a questão é, elas já eram, a gente sabe pelos livros que, desde muito criancinhas, a Lilian já era mais cabeça aberta, mais mente aberta pro diferente da Petúnia. E a Petúnia também tinha um senso de proteção muito forte, porque ela era a irmã mais velha, né? E aí, meio que, tipo, mano, esse menino aqui tá roubando. Eu concordo com o que o Igor disse, porque é como se ela ficasse meio, esse menino aqui, que representa esse mundo estranho do qual minha irmã agora faz parte, tá roubando ela de mim, assim, sabe? Eu acho que essa questão, a questão não é negar que a Petúnia não tenha tido uma grande frustração nesse momento de ruptura, de ela não ser mágica e a irmã dela ser, e aí você cria esse abismo, até porque tem cena que ela fala que os pais gostavam muito da Lily, dessa questão, tipo, caraca, eles têm uma filha mágica, e ela não é a filha mágica. Então eu acho que não se trata de negar, assim, essa frustração e esse rancor e esse tudo, assim, esses sentimentos que, assim, uma terapia funcionaria, mas a questão, pra mim, é que, assim, nada justifica você abusar de uma criança daquela maneira, assim, não tô falando ela tinha que amar o Harry incondicionalmente, eu acho que tinha, mas, assim, ela não precisava ser uma tia 100% amorosa pra ser uma tia decente, pra não botar a criança embaixo do armário sem janela e fazer ele trabalhar, assim, eu acho que pra mim, assim, qualquer frustração que ela tinha nessa vida, ela não podia fazer isso com uma criança que não tem nada a ver. Não, sim, com certeza. Eu acho que, inclusive, a gente tem que talvez tentar compreender a Petúnia, primeiro, numa linha de tempo mesmo, assim, sabe? Ela, na infância, na adolescência, lidando com a descoberta da magia da irmã, antes de conhecer o Walter, porque eu acho que o Walter potencializou demais esses instintos de ciúme e de raiva e de ranço e de ódio da magia, sabe? Não tô falando que justifica nada disso, só que eu acho que a gente precisa tentar compreender ela antes, sabe, do Walter. Não, gente, pera. A nossa intenção aqui não deve ser justificar, porque não tem como justificar, gente. Abuso infantil. Não tem justificativa, exato. Então tudo bem, então boa noite, gente, até o próximo. Exato, acabou. Não, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que o entender da questão da Petúnia, pra mim, sei lá, eu fico pensando assim, tipo, por exemplo, essa cena que eles tentaram, não sei, tentaram inserir no filme dela perdendo a irmã, pra dar essa questão de tipo, oh meu Deus, ela era uma pessoa triste o tempo todo, que nem fizeram com outros personagens. A gente tem essa questão de tipo, eu acho muito doido, assim, como parece que sempre tem que ter essa redenção de personagens que foram muito ruins nesse sentido, assim, de um abuso absurdo. Então, é isso, eu não acho que a gente tem que, tipo, nossa, Petúnia é a pior pessoa do planeta, eu não vou perdoar nunca mais, quero que ela morra na fogueira. Mas é realmente, assim, de entender que nem todo personagem precisa dessa redenção, assim, sei lá, botar ela na mesma caixinha da Umbridge, por exemplo. Ninguém vai escrever um texto falando, vamos defender a Umbridge, ela deve ter sofrido, sei lá. Essa cena, né, no filme, né, que eu acho que faz sentido ser deletado, que seria inverossímil. Exato. Não faria sentido. Você perdeu uma mãe, mas eu também perdi uma irmã. Mas você perdeu essa irmã há muitos anos, você não falava com ela, velho. Tipo, muito antes dela morrer, você já tinha perdido essa irmã. Eu gosto da cena porque eu acho que ela insere nos filmes uma coisa que ficou de fora, que seria a relação e o amor que as duas sentiam uma pela outra na infância. Mas é que não tem... ela referencia uma coisa que não existiu nos filmes, né? Para os livros faz sentido, mas... Então, o problema é que isso tá sendo feito com ela já adulta, depois de ter sido abusiva e tal. Então, se torna mais problemático. Não precisa redimir, entender já tá bom. Eu acho que uma questão interessante também, que isso a gente nunca vai saber, assim, supostamente, é que, não sei se vocês lembram, tem aquele momento em que o Harry e o Ron e Hermione, eles estão na casa dos Sirius, e eles acham aquela carta que o Snape rasgou a foto, e enfim, que ela tá escrevendo pro Sirius, falando, obrigada, você mandou a vassoura pro Harry, voou. E eu acho que ela fala assim, o Harry quebrou o vaso que a Petúnia mandou de Natal, alguma coisa assim. Então você vê que é isso, é uma coisa que a gente não sabe. A gente não sabe como a relação dela se deu nesse tempo em que elas estavam, desde o momento em que ela teve essa ruptura, assim, da Lily fez 11 anos, vai pra Hogwarts, até o momento que ela morreu. Então esses 10 anos, a gente tem, assim, indícios desse rancor. Esse buraco, né? A gente tem essa coisa de, tipo, o jeito que ela tratava o Harry é uma grande indicação desse grande ódio, desse grande rancor, mas a gente não entende como é que era a relação delas, porque é isso, querendo ou não,
a Petúnia mandou um presente de Natal, mas foi que nem ela mandava presente de Natal pro Harry, que mandava uma meia velha e falava Feliz Natal, que tinha um mínimo de querer se aproximar. Então eu acho que isso, sei lá, assim, é isso, assim, acaba que ela não adianta de nada, porque chegou o bebê na casa dela, ela botou ele no armário e trancou. Mas é uma coisa que seria interessante saber, assim. Me faz pensar se essa vida da Petúnia de aparências, né, que é muito o que ela vive ali com o Walter, era uma coisa que ela já mantinha antes, né? Pensando disso, às vezes você mandar um presente de Natal é só pra tipo, porque eu não quero deixar explicitamente claro que eu não falo com a minha irmã, que eu não gosto dela. Não, mas gente, vaso de presente de Natal, né? Justo quebrar, né? Eu achei certo. Mas, tipo, não sei se também tem um pouco disso, assim. Porque, no fim das contas, tá com o Walter ali, que é esse cara bem desprezível, e nem pra ser gatinho e tal. Acho que é muito de, tipo, vou ter a cerca branca e os 2,5 filhos, entendeu? E o gramado perfeito. Sim. Se já eu vou seguir o caminho da família tradicional britânica, porque é a minha forma de ter vida perfeita. Eu posso ter vida perfeita, apesar da Lilian ser a pessoa com magia, sabe? Sim. Hoje eu peguei pra ler aquele momento que eles estão se despedindo, né? Que no filme teria essa cena cortada dela falando que perdeu a irmã. E eu fui ver que, assim, é isso, assim, nem no último momento ela tá lá, assim, pra falar um tchau. É o Duda falando assim, Harry, eu não acho que você é um desperdício de espaço, você salvou minha vida. Que, assim, pô, maneiro, assim, também não é a pessoa mais bacana do planeta, mas você vê que ali tem uma coisa que ele mudou a partir do ataque do alimentador dele. E a Petúnia não, assim, é isso, a irmã dela foi assassinada e isso não foi o bastante, assim, a irmã dela foi assassinada, o filho da irmã dela, o sobrinho dela, tá ali, assim, pra ser assassinado também, se o Voldemort conseguir, ele vai ser assassinado, e o último momento dela, ela falando, ai, Duda, olha como você é fofo, você tá falando bem com seu primo, tipo, isso pra mim é surreal, assim, tipo... Eu acho que a relação entre o Duda e o Harry também é, de alguma maneira, uma reprodução da relação que a Petúnia tinha com a Lilian, né, porque, assim, não sei se vocês já viram, isso é, tipo, não é canon oficial, tá, gente, mas, assim, tem uma fanart que é a Petúnia, assim, tipo, em frente à plataforma 9/3/4, né, a parede, assim, e aí tem um balãozinho, assim, que meio que, tipo, vamos, Petúnia, é hora de voltar pra casa. E a gente sabe, né, que a Petúnia tentou ser aceita em Hogwarts, né, ela mandou uma carta pro Dumbledore. Então, assim, realmente, enquanto ela era criança, isso realmente foi um trauma, sabe? E, assim, enquanto ela era criança, tem diálogos nos livros que ela fala basicamente, você vai pra um lugar onde tem um monte de bicho, um monte de aberração. Eu acho que naquele momento ali de, tipo, as duas com, sei lá, 11, 12, 13 anos, não dá pra gente julgar a Petúnia por isso, sabe? Eu acho que a questão é como ela vai se tornando depois. Mas essa relação, eu vejo ela muito repetida, reproduzida na relação entre o Harry e o Duda, assim, sabe? Porque, querendo ou não, o Duda também queria ir pra Hogwarts, gente. Eu acho que é isso, mano. Enquanto criança, eu acho que eu consigo relevar, apesar de achar uma atitude ruim, a atitude de Snape, de ficar xingando a Petúnia e tal. Porque é isso, né? Era a referência que ele tinha, era o pai abusivo. Sim, o problema é que os dois, na fase adulta, são pessoas abusivas com o Harry. Gente, mas até que ponto que a revolta do Snape não é em resposta à revolta da Petúnia, né? Sei lá. Não, é isso. Eu acho que enquanto criança, a gente tem essa coisa que a gente tem crianças partindo de um mesmo ponto. É que nem você pegar, por exemplo, as brigas do Draco com o Harry. É isso, o Draco era super bully, era escroto e não sei o quê, mas a gente tem ali duas crianças que estão no mesmo patamar, mais ou menos. Embora o Harry tenha tido essa vivência, tipo, não sabia que era bruxo e tudo mais, ele continua sendo o Harry Potter, então a gente tem, assim, digamos que o mesmo nível de briga, assim. E é isso, é diferente de um professor, você chegar na primeira aula de um professor e ele falar, ele te humilhar na frente da classe, ou da sua tia, assim, a pessoa que tá lá como sua guardiã legal, te botar pra trabalhar, te prender num armário, eu acho que é isso, assim. Por mais que a questão não é, tipo, a índole da Petúnia e, tipo, enquanto ela é criança, ela tava brigando com o Snape, ela tava certa ou não. Mas a questão de, tipo, como é que ela deixou isso fazer com que ela surtasse, assim. Pra mim não tem nada, tipo, é realmente uma questão. Aí entra o Walter, porque o ponto é, pra Petúnia, enquanto adolescente, foi a magia que separou ela da irmã. E aí quando ela encontra o Walter, esse mecanismo de defesa dela, esse pensamento dela é super potencializado, entendeu? E aí que começa a ficar problemático, a meu ver, é aí que começa a ficar problemático de verdade, entendeu? O Walter encorajava na Petúnia o pior que ela tinha dentro dela, sabe? E aí ele só fez ela intensificar toda essa amargura e tudo mais, entendeu? Eu fico pensando que deve ser muito interessante você saber. Eu queria muito saber o que passa dentro da cabeça da Petúnia durante essas cenas que a gente vê de abuso, sabe? E também da cena que o Walter chega pra falar que encontrou um monte de gente estranha na rua no primeiro capítulo. Eu queria saber, tipo,
tipo, qual é o raciocínio dela? Será que é, tipo, completo rancor? Um sentimento meio agridoce, assim. É que, sei lá, eu não sei se isso é um meio radical da minha parte. Mas sabe aquela questão, às vezes, que eu vejo de tipo assim, pegando aqui os marotos, que é uma coisa que eu lembro. Quem fazia bullying era o Sirius e o Thiago. O Remus não fazia, mas ele era conivente, né? Ele não fazia nada. E eu não diria que é tão pior quanto, mas tipo assim, a pessoa nem a gana de fazer o bullying tem, tá ligado? Pelo menos os outros estão fazendo alguma coisa. Mano, você vai ser escroto na cara, então, sabe? Entendeu? Aí fica, tipo, olhando de longe, não fazendo nada, mas deixando acontecer. Me dá um pouco de asco essa atitude meio inerte, sabe? Assim. Então, mas eu não acho que é inerte a atitude dela. Ah, eu acho. Não, mas é uma opinião meio pessoal mesmo, de tipo, essa coisa de tipo, sabe? Ai, mas ela não é tão ruim quanto o Walter. Eu não tô falando que vocês falaram isso, mas tipo, ela não é tão ruim quanto o Walter. Mano, pelo amor de Deus, pelo menos o Walter tava lá, tipo, sendo escrotão mesmo e fazendo os negócios, sabe? E o ponto final é que o Harry ainda estava dormindo embaixo da escada, assim. Tipo, se ela era a pessoa que obrigava o Harry, que mandava, não sei. Mas que o Harry tava dormindo embaixo de uma escada, usando roupa velha e tendo que servir os tios, pra mim, não importa quem deu a ordem. Se foi o Walter que falou, o abuso emocional vinha dela, eu acho, né? Tipo, principalmente. De quem que veio a ideia de botar ele embaixo da escada? Sei lá, pra mim não importa. Não, Mano, o Duda tinha o segundo quarto, velho. Eu não tenho palavras. Eu acho que a Petúnia era bem inerte mesmo. É que assim, eu tô aqui fazendo o papel de advogado da Petúnia, né? Sempre, né, Pedro? Então, assim, desculpa, mas assim, eu vou ter que falar. Gente, particularmente eu não passo esse pano, mas assim. Mas assim, gente, eu acho que o ponto é a hora que a Petúnia olha ali e tem o bebê Harry pra ela acolher. Mano, é literalmente assim, porra, eu tenho um filho que tem a mesma idade. Eu tô sendo obrigado a rever um rolê que eu não curto, que é um trauma pra mim ainda. Que meu marido, no caso, uma pessoa super conservadora, tem até medo do que ele vai pensar sobre isso. E, tipo, pra tentar defender o Duda até, de tipo assim, não vou deixar o meu filho passar pelo que eu passei, tipo, dentro de casa, sabe? De tipo, um bruxo vai fazer com que, tipo, eu fique de escanteio, sabe? E aí, de novo, eu não tô passando pano. É ridículo o que ela faz. Só que na cabeça dela, isso era, na cabeça de uma pessoa muito mentalmente problemática, que precisava de muita terapia, era o que ela pensou em fazer, assim, né? Tipo... Não, eu acho que ela total pega o jeito que ela trata o Duda em relação ao Harry, né? Tipo, como ela exalta o Duda e trata o Harry muito mal, é uma forma de compensar como ela acha que ela foi tratada pelos pais dela, né? Bom, é uma coisa que a gente não sabe, né? Essa já é uma coisa... A gente não sabe se os pais da Petúnia e da Lilian tratavam realmente dessa maneira ou não, né? Ah, não. Eu acho que o principal, tipo, como ela sentia que ela era tratada. A verdade a gente não sabe. Sim, ela chega a falar que é isso, né? Os pais gostavam muito dessa questão da Lily ser mágica, mas em nenhum momento ela fala que, tipo, eles efetivamente tratavam ela mal, do jeito que ela trata o Harry, assim. Era só realmente, tipo, questões diferentes, né? Com certeza, é muito, muito pior, assim. Mas, e aí tem isso, né, gente, também. Querendo ou não, o Harry representava um perigo pra família dela. Tipo, do nada ela tinha uma casa invadida por carta, do nada ela tinha fulana lá. Não que a Guida fosse uma pessoa maravilhosa, mas assim, tipo, inflando a mulher, sabe? Ela sabia, mais do que essas coisinhas aleatórias que tinha conserto, ela sabia que a família dela tava num grande risco, né? Porque ela sabia que o Voldemort tava ali espreitando ele, sabe? Apesar dos feitiços todos de proteção, da questão do laço lá, ela sabia que o Harry ia colocar a família dela em perigo, entendeu? Não sei, Pedro, porque assim, a partir do momento que o Harry chega, a gente tem essa questão. O Voldemort saiu de cena. Tipo, não se sabe exatamente o que aconteceu. Mas ela sabe exatamente que ele saiu de cena, ela entende. O Dumbledore escreve uma carta pra ela. Eu não sei todas as palavras, mas até onde eu entendo, o Dumbledore explica, até porque ele fala, o Harry tem que ficar com você. É com você que ele tem que ficar, não é com ninguém. Porque você é a família dele. Então, assim, a gente tem uma questão de, tipo, é isso, não sei o que ele chegou a falar pra ela, mas ela tem a informação que, assim, o Voldemort sumiu. E a gente tem 11 anos de pequenas coisas acontecendo ao redor do Harry, que ok, pra Petúnia ela já via a mágica ali, mas a gente não tem esse perigo, essa coisa de, tipo, ai meu Deus, entrou carta na minha casa, perigo, vou, sei lá, sofrer um corte de papel no meu pescoço. Não, gente, mas eu acho que o perigo não é exatamente esse. Eu acho que o perigo é de comprometer a normalidade, muito bem obrigado, da família Dursley. Não, esse com certeza também. Isso assim, ó, a Petúnia, o Walter eventualmente quer expulsar o Harry, a Petúnia não deixa, então ele se mantém nessa casa. Eu acho que é a única coisa que ela faz, entendeu? Tipo assim, eu acho que ela ainda tem um peso na consciência de que a Lilian é a irmã dela e o Harry é sobrinho dela e que ele é família e que ele não tem lugar pra ficar. Que pra proteção dele, ele precisa ficar ali, porque senão, no caso, ele pode até ficar na casa, sei lá, de outra pessoa, mas ele não estaria protegido. Sim, então, mas eu acho que é o único momento que pesa, ela faz tudo, maltrata o menino, etc. A única coisa que ela não consegue fazer que pesa a consciência dela é isso, é tipo, tirar ele da casa. Mas é só, entendeu? Eu não
acho que ela tem que ser aplaudida por isso. Tipo, é um mínimo do mínimo do mínimo. E, tipo, principalmente essa super compensação que ela faz, entendeu? Do Duda, de, tipo, não quero que meu filho se sinta inferior por não ter magia, então logo, sabe? Tipo assim, mano, tipo assim, é um pensamento tão assim. Eu sei que na cabeça dela tá justificado, mas nossa, gente. Completamente doida. Não sei se eu acho que ela é doida. Eu acho que o Walter é doido, sim. Ele é realmente uma pessoa desprezível, imoral, antiética e tudo que tem de ruim pra ser. Meio uma sociopatia, talvez, porque empatia ele não tem nenhuma com ninguém, né? Sim, assim, eu não consigo imaginar como que alguém pode ser pior que ele, mas consegue, né, que é a tia Guida. Mas enfim, daí o que eu queria trazer aqui com a tia Guida era que eu acho muito interessante aquelas semanas que ela passa na casa dos Dursley no terceiro, porque a gente tem uma ideia de como que é a relação da Petúnia com o Walter, que eu nunca tinha visto nos livros anteriores, assim, e que eu parei pra analisar só agora, que a gente tá relendo lá no meu podcast. Porque a Petúnia, ela meio que só escuta, sabe? E eu gostei dessa palavra que você usou, Marina, de que ela é inerte, assim. Ela escuta e concorda, sabe? Então eu não consigo dar muito essa malícia pra ela, porque ela tá sempre só quieta e concordando com o Walter, parece. E isso é uma coisa muito comum, não tô falando que é certo ou errado, mas que é uma coisa muito comum de modo geral, assim, tipo, na sociedade, né? É uma submissão matrimonial, né? Sim. Assim, eu entendo e concordo, com certeza. Eu acho que principalmente se você tá indo pela ideia de família tradicional britânica, né, obviamente o papel dela vai ser de ser submissa e de ficar lá cozinhando, entendeu? E de fazer os rolês. Ela acaba ficando nesse papel. Ela não faz nada mesmo, não tem ambições, não tem essa questão nenhuma, né? Mas deixo claro que eu não tô querendo desculpar ela, não acho que isso desculpe o abuso. Eu acho que só uma análise. Eu acho que ela tem um papel muito maior nesse abuso emocional, tá ligado? Uhum. Mano, principalmente isso, esse nivelamento, né? Ela faz em tudo do Harry e o Harry não se acha digno de amor, né? Eu acho que a Petúnia e o Snape podiam sentar pra conversar. Na cadeia. Com a ajuda de um psicólogo. É complicado, porque real, assim, essa questão, sabe? De tipo, por exemplo, se a gente for parar pra pensar, tem até essa divisão, né? Entre quem abusa mais emocionalmente do Harry e quem abusa mais, tipo, talvez quase que fisicamente. De tipo, vai lá no quarto dele, tranca ele dentro do quarto. Quem fez isso, sabe? Não tô falando, ai, Petúnia, tadinha, não foi ela. Não é isso, mas o ponto é, quem fez isso é o Walter. Eu ia falar Voldemort, mas enfim. E a Petúnia já tá mais num abuso mais emocional, enquanto o Walter tá mais num abuso mais físico, sabe? Tem até essa divisão, assim, de como eles tratam ele. Sim, mas eu acho que uma coisa importante é que, assim, o Harry é o sobrinho da Petúnia. Ele é o sangue da Petúnia. Então, assim, é isso. Óbvio que eu entendo essa coisa que vocês estão falando, assim, da submissão que ela tem ao Walter, mas ao mesmo tempo, assim, ela que é a pessoa que é responsável por ele, assim. O Harry tá ali por ela. Ele não tá ali pelo Walter no sentido do sangue mesmo, de toda a questão da magia, da proteção. Lily, Então, assim, se ela não tivesse essa inércia, se ela não tivesse essa passividade, ela que é a responsável pelo Harry. Então, ela que decide as coisas. É isso, eu não tô falando que isso que acontece, porque com certeza tem essa questão do matrimônio e dela entregar tudo na mão do Walter. Walter, você decide, você é o dono dessa casa, o pai dessa família. Mas é isso, eu acho que também é muito horrível essa questão dela lavar a mão nesse sentido, assim, porque o único momento que a gente vê ela realmente falando assim, Walter, você cala a boca, que agora eu decidi. É no momento que o Walter quer tirar o Harry de casa, no quinto, que o Duda sofreu lá aquele ataque do Dementador. E aí chega aquele esqueci o nome, berrador, do Dumbledore falando assim, lembra de não sei o que, eu nem lembro mais o que ele fala. E aí ela fala, não, ele vai ficar. E o Walter até fica tipo, você tá doida? É o que ele fez com o nosso filho. E ela fala, não, ele vai ficar. E esse é o único momento que a gente tem que é isso, assim, querendo ou não, a vontade dela prevaleceu. Girl power, caralho! Ah, super, nossa, criou o feminismo. Eu penso um pouco sobre essa questão, por exemplo, assim, né? Gente, o episódio não é pra discutir Snape. A gente vai ter um próximo pra discutir Snape. Beleza. Mas, por exemplo, se a gente for analisar o Snape, toda essa questão de redenção e de traumas do pai, disso, daquilo, o Snape, ele teve muito mais chance, ele tinha um círculo de convivência 1000 vezes mais aberto e muito mais chance de ajuda, sabe? A Petúnia, eu vejo um pouco que ela teria que ter agido por conta própria. E não tô falando que ela não teria, sabe? Realmente, ela teria. Só que o ponto é, ela tava inserida numa realidade ali que era a casa dela com o filho,
filho, que era zero à esquerda, com o marido, que era péssimo, com, sei lá, no máximo a irmã do marido, que era mais péssima ainda. E, tipo, ela não tinha, como o Snape tinha, uma rede, assim, que poderia apoiar, sabe? Não tinha um Dumbledore que, tipo, não, vem cá que eu vou te apoiar, sabe? Não passando pano, mas, assim, eu tento entender que ela simplesmente também estava inserida numa situação que, cara... E eu vejo isso muito um paralelo na realidade nossa, de modo geral, sabe? Tipo, casos até extremos, assim, de violência contra, sei lá, de às vezes a mulher tá inserida numa situação que ela fica inerte por N motivos, assim, sabe? Não passando pano, mas passando também, sabe? Eu acho que... Eu comparo, por exemplo, assim, eu tenho muito mais ranço do Snape nesse sentido de não ter feito nada pra se melhorar do que dela, entendeu? Apesar de ser coisas completamente diferentes. O Snape é pior que a Petúnia, mas a Petúnia é péssima também, então sei lá. É que eu fico pensando, por exemplo, cara, se a Petúnia tivesse casado com um cara que não era metade do que o Walter era, não precisava ser, tipo, um cara perfeito, não, mas assim, se ela tivesse casado com um cara que não instigasse ela ser pior do que ela já era, se ela teria feito tudo que ela fez. Eu acho que ele foi essa rede de apoio dela e por isso ela acabou assim. E sei lá, ela aceitou casar com o Walter também, assim, tipo, ninguém botou uma faca no pescoço dela e falou, você vai ter que casar com o pior homem do mundo. Eu entendo que é isso, tem essa questão de, tipo, você talvez não enxergar uma questão, não sei como é que era o começo do namoro da Petúnia e do Walter, sei lá, não gosto nem de pensar. Mas a questão é que é isso, assim, tipo, pra você casar com o Walter, com certeza esse homem deu indícios de uma personalidade ruim, sei lá, ela aceitou e mesmo ela tendo essa passividade, mesmo ela tendo essa coisa, a gente não vê na obra nenhum descontentamento com o Walter, assim, a gente não vê a Petúnia triste, ai meu Deus, a gente não tem cenas do Walter sendo muito escroto com ela, eles são um pacote escroto, assim, na minha visão, é isso, não sei como é que seria a sessão de terapia de casal deles, mas a questão é que, assim, do material que a gente tem um pacote muito escroto. Esse universo paralelo em que ela casa com um cara termo ali, pra frente, ele, sei lá, não sei o que seria também, mas... Eu acho que, a não ser que fosse um cara que impedisse ela de ser escrota com o Harry, realmente... Ele não só valida as atitudes dela, mas ele faz ela piorar, né? Agora, se ele tem um cara que simplesmente não validasse, já mudaria, na minha opinião, já mudaria muita coisa. Tô querendo só ver onde tudo deu errado. Eu acho que o Walter, ele abraçou ela de uma forma que ela nunca tinha sido abraçada na vida, assim, talvez só pelos pais na infância. Então, eu acho que a pessoa se desarma mesmo quando tá num relacionamento assim. É uma família muito problemática, assim, que não resolve seus problemas, sabe? Que prefere puxar tudo pra baixo do tapete e... Qualquer família tradicional, as coisas não são discutidas, você só não lida com elas e finge que tá tudo bem. Aí eu acho que, assim, a gente já entra numa situação que é meio que... Isso, obviamente, não está na obra, a gente já tá criando coisas pra gente defender os nossos pontos. E isso não tem problema nenhum. Eu fiz muito isso aqui, inclusive, mas assim... Isso não tem problema nenhum. O primeiro que fez. Não, porque, cara, senão não tem discussão, mas... Apontou o dedo, mas isso não tem problema. Não, porque eu fiz muito isso, cara. Então, tipo, não acho que tenha problema. Só que o ponto é, você tem todo um recorte que a gente, pra considerar, é muito específico e muito complexo, né? Um recorte de época, um recorte de um país e um recorte de regional. A gente não sabe nem, tipo, qual que era o ambiente que ela vivia. Mano, às vezes ela tava na puta que pariu do interior da Inglaterra, sabe? Então, eu acho que isso já é um pouco complexo, assim, sabe? Pra gente considerar, assim. E outra, a Rowling pode ter baseado a relação deles na dos pais que viveram nos anos 60, sabe? Então tem muita coisa. Então, assim, eu acho que já... Tipo assim, eu fiz muito isso, mas cuidado, assim, tipo, é difícil a gente entrar nesse contexto de o quanto ela tinha essa escolha ou não, o quanto ela era impulsionada a fazer isso ou não, assim. O ponto é que, tipo, a gente não consegue ter certeza, é isso, a gente não consegue ter certeza nem que ela teve escolha, nem de que ela não teve escolha, mas me parece, pelo contexto de que o que a gente tem, a Lilian, que foi isso, ela foi pra escola de magia, os pais dela permitiram, ela casou com o Tiago, entendeu? Ela ficou com esse cara também, entendeu? Assim, tudo bem que ela tinha uma vida muito mais externa, né, do que a Petúnia, mas ainda assim, elas... Era completamente externa, né, no caso, não era um pouco. Mas ainda assim, elas tiveram os mesmos pais. A diferença é que enquanto uma menina tava lá, tipo, às vezes no interior da Inglaterra, a outra tava em Hogwarts, assim, sabe? Claro, mas eu tô falando que, tipo assim, elas não... O que dá em parecer, principalmente por quem a Lilian é que não me parece que ela seria obrigada a seguir algum tipo de molde, entendeu? Pelo que a gente pouco sabe da Lilian. Eu estou dando esse meu argumento baseado nesses indícios da Lilian. Tem uma questão social, assim, dela querer estar nessa família perfeita e dela querer estar
mostrando isso por N motivos que podem ter a ver ou não com esse trauma, mas, sei lá, eu não vejo a Petúnia como infeliz naquele meio com o material que a gente tem. Eu acho que é uma coisa que tem o nosso olhar, de tipo, nossa, esse tipo de vida pra mim seria horrível, né? Tem gente que tá feliz com esse tipo de vida, né? Não, a gente tem que interpretar também que a maioria das pessoas que estão em relacionamentos abusivos nem sabem, sabe? Nem pensam que estão, né? Então, assim, já é uma coisa muito de pegar o que a gente aceitaria ou não e colocar naquela realidade, né? Mas ela tá em um relacionamento abusivo com o Walter? Eu não acho que eles tenham um relacionamento abusivo, não. Acho que os dois são abusivos, só que não um com o outro. É, relacionamento hétero padrão, sabe? Então, mas é que pra mim um relacionamento desse tipo é muito abusivo, por si só, assim, naturalmente. Mas abusivo, eles não estão... O que eles estão fazendo um com o outro que eles estão abusando do outro, cara? Não, no sentido de que, tipo assim, quem manda lá é ele, entendeu? E ela é submissa a ele, enfim, de alguma maneira isso naturalmente já é abusivo, assim. Mas o que eu ia falar era que eu acho meio inverossímil. Eu sei que a gente já tá terminando a discussão, mas voltando à questão da infância das duas, eu acho bem inverossímil que as duas tenham sido criadas pelos mesmos pais e que do nada a Petúnia virou conservadora, assim, a ponto de não querer que a Lilian se metesse com o Snape, sei lá. É que eu acho que tem um pouco a questão de que o Snape maltratava muito ela, né? O Snape maltratava a Petúnia. Então eu acho que a impressão veio meio disso, né? E tem essa questão dela ser irmã mais velha também, né? Tem uma protetividade. Mas eu acho que eu concordo muito com isso que o Igor falou, que eu não consigo imaginar exatamente como que eram os pais, assim. Tipo, pra mim é uma grande incógnita. Tipo, nesse sentido todo que eu já falei, de contexto local, de contexto de época e tudo mais, mas porque é isso, assim, tipo, a gente não sabe o quão receptivo eles foram com ela ser bruxa. Tipo, a gente sabe que, beleza, eles, né, ficaram com orgulho e tudo mais, mas assim, antes disso, como que era, assim, né? Tipo, teve alguém que conversou e que explicou? A gente não sabe. E, tipo, é isso aí. A gente não sabe até que ponto é que eles maltratavam a Petúnia. Duvido, sabe? Que eles não eram pessoas péssimas. Mas que, às vezes, sem querer, tipo, dava muito mais atenção, tipo, pra uma pra outra e criou isso tudo. Então, eu acho que, pra mim, o jeito que os pais da Lilian e da Petúnia lidavam com o ambiente familiar deles é uma incógnita muito grande, assim, sabe? Real. Cara, pra mim é uma incógnita, mas a gente tem que levar em consideração que o fato que a Lily passava 10 meses fora de casa, 9 meses fora de casa. O que também molda muito a personalidade nela, né? É tipo dos 11 aos 17 anos completamente fora de casa a grande maior parte do ano, né? Óbvio que você vê que tinha uma diferença de tratamento no sentido que, óbvio que ia ter, assim, você tem uma filha completamente diferente da outra e não precisa nem ser mágica, você vai ter diferença, eu tenho um irmão, não é o mesmo tratamento, mas você vê que ela pegou isso pra Lily, assim, como se a Lily tivesse, sei lá, feito tudo isso, sabe? Talvez porque, é o que você disse, né? Você tem um irmão, eu não sei vocês, eu acho que a Marina é filha única, Igor, acho que não é, mas eu tenho 3, então, e isso é uma coisa, gente, aqui, revelando, né, momento de terapia. Essa questão, assim, eu consigo, são coisas, assim, que eu penso, sabe? Tipo, traumas familiares, são coisas complexas, assim. Gente, eu acho que a Petúnia já se sentia muito inferiorizada em casa. E aí, quando a Lilian se mostrou uma coisa, entre aspas, especial e literalmente mágica, ela se sentiu mais pequena ainda, né? Eu acho que, assim, ter filhos é você traumatizar eles, né? Tipo assim, é basicamente isso. Tipo, é um bingo de qual trauma você vai passar pro seu filho que ele vai ter que tratar na terapia depois. É só a gente pegar, por exemplo, o Rony. Ele sentia muito que ele tinha que se provar, sabe? Dos irmãos e não sei o que, frisado. Mas, tipo, ele não é... A família inteira, ele não era tratado a menos pela Molly e pelo Arthur, entendeu? Era uma coisa, era uma questão dele. Ele se sentia muito inferiorizado na família também. E isso é uma coisa que a gente tem claro, né? Isso é uma coisa que a gente tem claro, bem estabelecido mesmo nos livros. No caso das duas, a gente não tem. Sim, não necessariamente é um tratamento dos pais, mas é um sentimento que surgiu, assim. Nenhum dos outros irmãos dele tem isso, e ele tem. Não é só como as pessoas te tratam, mas como você sente que as pessoas te tratam, né? Tipo, é uma questão de percepção também. Então, existem também pesos e medidas, e também a questão de, tipo, a versão dela, a versão dos pais, a versão da Lilian é a verdade, sabe? A Petúnia te deu algum dinheiro, Pedro? O que aconteceu? Então, a Petúnia não pagou, mas assim, pro podcast acontecer, precisa de alguém que discorde, né? Porque senão vai ficar todo mundo falando a mesma coisa, que concorda. Então, assim, eu sou assim, o mediador dessa discussão, né? Eu sou o host dessa discussão. Ah, entendi. Agora você inventou essa. Então tá bom. Mas assim, gente, eu acho que a pergunta que fica é: vocês dariam um abraço na Petúnia? Eu daria, coitada. Eu daria. Eu não. É porque eu ia falar uma coisa, mas aí eu acho que ia ser problemático, então eu não vou falar. Fala, amigo, o cancelamento vem pra todos qualquer dia. É que, sabe, é que eu tô pegando da atriz, mas sabe a pessoa que parece muito ossuda, que você vai abraçar e vai te machucar? Mas a descrição dela é essa mesma também, então. Você não gosta da cena que ela aparece de shortinho no 5º livro, com
calor, toda suada. Essa cena é perfeita. No quinto filme, quer dizer. Gente, eu sou bissexual, mas não é festa assim, não. Mas enfim, eu acho que o Igor encerrou bem o nosso podcast, assim, sabe? E aí a gente encerra. 2 pessoas que não dariam um abraço, eu que daria o abraço e falaria, amiga, vamos conversar, sabe? Não, eu daria o telefone de uma psicóloga, isso com certeza, mas só depois eu daria um abraço. Então, não, mas antes de mandar ela pra psicóloga, antes de dar o telefone, eu sentaria pra conversar com ela também, sabe? Porque se você chegar com o telefone de uma psicóloga, uma pessoa que é completamente, né, que nem quer ir na psicóloga, não vai adiantar, né? Tem toda essa questão de você convencer a pessoa de que ela precisa ir. Exato, talvez precise do abraço. Então, vocês dão um abraço, eu e a Marina, a gente fica encarregada da psicóloga. Então, a gente chegou no meio termo. O importante é ajudar, né, gente? É isso então, gente. E eu queria saber muito também, gente, se você escutou esse podcast até aqui, parabéns para começo de conversa. Não me cancela, pelo amor de Deus. Exato, não cancela ninguém. Saiba que, como eu disse, eu tô aqui pra provocar a discussão, então não me cancela por passar pano pra ninguém. A discussão é isso mesmo, é saudável, né? Mas eu quero que vocês comentem aí se vocês são Team Pedro, Team Gabriela e Marina ou Team Igor. Mas é isso, gente. A gente termina aqui essa discussão que não terminou, mas enfim, é normal, né? Nenhuma discussão desse porte termina. A gente só tá aqui pra provocar reflexões a respeito das coisas de Harry Potter, que é uma coisa que eu acho que, né? Por isso que a gente tá aqui depois de 20 e tantos anos de lançamento dos livros discutindo desse jeito, né? Porque a obra permite que a gente faça isso. E quem continua a discussão são os ouvintes, né? Com educação, tá? Não vou, eu vou suportar críticas? Vou, só que com educação. Então é isso, eu queria muito agradecer a Gabi e ao Igor por suportar participar dessa discussão calorosa. E aí agora é o momento de vocês conhecerem o trabalho da Gabi e do Igor. Igor, onde as pessoas podem te encontrar e onde as pessoas podem escutar você discutindo mais Harry Potter ainda? Então, em primeiro lugar tem o Animals, que é o melhor site de Harry Potter do Brasil. Há controvérsias. Como é convidado, eu não vou falar nada. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas, então, lá no Animagos a gente posta notícias, mas o mais importante, eu acho, assim, que a gente tá fazendo ultimamente é a produção de conteúdo mesmo, porque a gente está fazendo um podcast que nunca tinha sido feito antes e que agora inventaram de fazer um monte de gente, porque é quarentena, né? Mas, enfim, nós começamos primeiro a Casa Elefante, comentando capítulo a capítulo Harry Potter, já estamos em Prisioneiro de Azkaban, então vai lá ouvir. Então é isso, gente, só pesquisar nas plataformas, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts. E você, especificamente, Igor, onde as pessoas podem te acompanhar, se as pessoas quiserem discutir especificamente com você a respeito do que a gente discutiu aqui, todo mundo junto. Olha, o melhor lugar é o Twitter, twitter.com/IgorZetz. Mas ultimamente eu venho tentando me desintoxicar do Twitter, então talvez demore um pouco pra responder, mas pode mandar lá. Então, se você for tóxico, nem vai no Twitter do Igor, né? Fica a dica. Mas obrigado, Pedro e Marina. Estou muito orgulhoso de estar participando desse novo empreendimento do Potterist.com TM. LCDA. Sejam muito bem-vindos à podosfera do Harry Potter, apesar de vocês já terem tido, né, o Pottercast lá nos primórdios da internet. Mas sejam bem-vindos de volta. Obrigada. E você, Gabi? Onde as pessoas podem te encontrar? Bom, as pessoas podem me encontrar nas minhas redes sociais, que são todas @gabenevilela. Tô lá. Mas assim, gente, se for lá pra brigar comigo porque eu falei mal do seu Fave, por favor, se poupem, me poupem. Só amor e carinho e biscoito nas minhas redes sociais. Vocês podem seguir a Gabi pra outras coisas, né, Gabi? A Gabi fala sobre outras coisas além de Harry Potter. Exatamente. Principalmente agora, tenho falado cada vez menos. Mas eu também tenho um Twitter de promoção de livro e uma newsletter de indicação de livro. Então, se vocês quiserem, é @leitor comum, que lá tem o link da newsletter bonitinha e vocês acham promoções de livrinhos super legais. Já tô seguindo. E muito obrigada, gente, também pelo convite. Foi incrível, eu adoro dar minhas opiniões na internet e foi muito divertido. Vocês foram ótimos companheiros de discussão. Ai, que fofa. Eu realmente sei que fui. Então é isso, gente. Se vocês quiserem acompanhar o Potterish também, além do podcast, a gente é @Potterish no Twitter, no TikTok e no Facebook, e @Potterish oficial no Instagram. As minhas redes são todas IM Pedro Martins, e as suas, Marina? São todas Marina Anderi. Marina, ANDERI. E claro, né, não deixe de acessar potterish.com, que é o melhor site de Harry Potter do Brasil. Não se esqueçam de classificar esse episódio 5 estrelas aí, top. De seguir também, né, pra você ouvir os próximos. E indicar pros seus amiguinhos. O mais importante. Por favor, viu? Então é isso, gente. Tchau. Até a próxima. Beijinhos. Um beijo, gente. Beijos e até a próxima.